Você já viu pessoas, famílias e até gerações repetindo padrões? Do tipo, por exemplo, uma mulher que namora somente aquele tipo de homem, ou um homem que só atrai para si aquele tipo de mulher, e vice-versa. Pessoas que de repente estão repetindo os padrões da mãe, pessoas que de repente estão repetindo os padrões do pai, e até inclusive mulheres que repetem o padrão não só da mãe, mas repetem o padrão da avó que ela nunca conheceu. Muitas pessoas creem que isso seja um tipo de maldição. Alguns recorrem a atos religiosos como despacho, contra despacho, fechamento de corpo, abre caminhos, e outros religiosos de igrejas cristãs buscam as quebras de maldições. Em 1999, por exemplo, no mundo cristão, nasceu uma teologia das quebras de maldições, que tinham 7 tipos de maldições. E eu não vou discutir esse assunto aqui, porque ele é um assunto muito longo e é um assunto que eu não quero dar ibope. Mas um deles permanece até hoje no mundo cristão, que é a maldição hereditária dos pais para os filhos, que eles fundamentam em Êxodo capítulo 20, que diz: "E eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração dos que me aborrecem." Isso é um texto bíblico da referência que eu citei. Só que esse texto não se refere a maldições hereditárias. Esse texto ele se refere à idolatria. O texto, se você lê-lo sem contexto, ele dá motivo para pretexto e, portanto, interpretação errada. O contexto anterior é, primeiro versículo: "Eu sou o Deus que te livrei da terra do Egito, com mão forte e braço estendido, e não terás outro Deus diante de mim, nem acima da terra, nem embaixo das águas, nem acima dos céus, e nem em qualquer outro lugar. Porque eu sou o teu Deus. E eu abomino a idolatria daqueles que me aborrecem, idolatrando, portanto, até a 3ª e a 4ª geração dos que me aborrecem." Portanto, ele está falando da idolatria e não dos atos dos pais nos filhos. Um outro texto bíblico mais à frente, e eu posso citar aqui daqui a pouco a referência, ele diz o seguinte: "E não será assim. Os pais comeram uvas verdes e embotoaram o dente dos filhos. Não, cada um será responsável pelas coisas que faz." Muito bem, então a pergunta é: se não existe maldição, e se os textos bíblicos, inclusive no Novo Testamento, dizem que toda maldição está quebrada e destruída na cruz de Cristo, e que nós somos novas criaturas em Cristo, ou seja, eu estou falando para os religiosos, agora eu vou falar para o público geral. Então, por que repetimos tantos padrões? Inclusive de pessoas que nunca conhecemos, como o neto nunca conheceu a avó. Por exemplo, a neta nunca conheceu a avó e repete o padrão dela. Por uma questão simples de modelos familiares. Por uma questão de que a vida em seus contornos ela vai repetindo as questões para dar oportunidade e não castigar, dar oportunidade e não retalhar, dar oportunidade e não karma, dar a oportunidade e não uma coisa do tipo de dívidas de vidas passadas. Não. A vida em seus contornos, ela vai repetindo as coisas para dar a oportunidade para a gente resolver em nós coisas. Por exemplo, vou citar um exemplo para você pequeno. Suponhamos que você odeia alguma coisa em sua mãe. Como a sua mãe é a primeira figura masculina de um homem, por exemplo, né? E as próximas serão seus amores, independente de relações hetero ou homossexuais, porque em cada relação existe um parceiro que é ativo e passivo e que tem, como dizia Jung, animus, direito, e animas, esquerda. Ou seja, animus, a parte masculina de cada um de nós, e animas, a parte feminina de cada um de nós. Então, numa relação vai ter papéis, mesmo nas relações homossexuais, com configurações diferentes, aonde uma parte vai assumir em algum momento da relação a parte animus, masculina, que cada um de nós possuímos, e a parte animas, que é a parte feminina de cada um de nós. E como a mãe, vou citar então esse exemplo, que se aplica ao heterossexual e ao homossexual. Como a mãe é a primeira figura masculina de qualquer homem, as próximas serão seus amores. Se a mãe é uma pessoa que tem problemas, que o rapaz odeia, provavelmente a vida trará outros cônjuges, outros amores, que têm os mesmos problemas da mãe. Para permitir que essa pessoa, lidando com o cônjuge a quem ela ama, ela possa perdoar. Lembrando que perdoar não é esquecer, não é dizer que está certo, não é concordar, não é dizer que o outro merece o meu perdão, ou que eu vou viver uma relação próxima e íntima, quando muitas vezes nem é possível. Perdoar é apenas você tirar o mal de dentro de você que a outra pessoa lhe causou. E nesse sentido, entenda,
Perdoar é você se libertar do mal do outro, o mal que o outro deixou em você, e devolver para a vida ou para ele o presente do mal que ele lhe deu. Como disse Buda, se você não recebe o presente, com quem fica? Com ele que está querendo dar o presente. Então, quando você se relaciona com uma outra pessoa que tem um problema que é semelhante à sua mãe, por exemplo, ou no caso da menina, da moça, da mulher, né, ela tem um pai que foi problemático, que teve uma série de situações, e por consequência ela começa a arrumar homens que têm coisas parecidas ou semelhantes ou análogas ou que fazem conexões ao pai dela, e ela vai repetindo esse padrão em cada um dos homens, ou se você, seja homem ou mulher, está se relacionando com alguém na vida amorosa e está repetindo o padrão dos mesmos tipos de pessoas, é claro que a vida está em seus contornos, trazendo essas pessoas, fazendo você atrair essas pessoas, fazendo com que você inconscientemente, já que o amor é uma escolha inconsciente, uma escolha nunca consciente, mas sempre uma escolha inconsciente, a sua mente inconsciente está fazendo você escolher essa pessoa para poder te dar a oportunidade de você perdoar essa outra pessoa, nesse exemplo, o último pai, para que você possa se libertar do mal que está dentro de você. E a pergunta é, e como quebra então esses padrões? A resposta já foi dada, perdoando, tirando de você o mal que a outra pessoa lhe causou. E como faz isso? Ressignificando, porque isso foi uma história que vocês viveram. Então conte uma nova história para você, sobre a história que vocês viveram. E conte uma nova história onde há lugar para eu sinto muito o que essa pessoa me fez, eu lamento e perdoo e deixo sair a emoção ruim que ela me causou, eu sou grato pelos momentos bons que a gente teve, porque a vida não é feita só de momentos ruins, ainda que alguns casos sejam a maioria em algumas relações. E eu amo essa pessoa como ser humano, ou como meu pai, ou como minha mãe, ou alguém que eu amo de verdade. Mas traga amor para dentro de você, para que você possa curar as suas relações, para que você possa reconciliar-se consigo mesmo, para que você possa recontar e reescrever uma nova história em si. E traga perdão para dentro de tudo isso, no sentido de tirar essa emoção ruim de dentro de você. Ressignifique, dê novo significado, conte uma nova história e viva isso com novas emoções e sentimentos dentro de você. E eu lhe garanto, a vida vai fazer com que essas pessoas que se repetem na sua vida não apareçam mais e surjam novas pessoas. Por quê? Porque a vida, quando você aprende as respostas, ela muda as perguntas. Já não tem mais graça isso. E até essa pessoa que às vezes está vivendo com você a relação e que você quer com ela permanecer, ela própria vai perceber e vai às vezes até te dizer que ela fazia coisas que ela não sabia nem muito bem o porquê que ela fazia. E no final, vocês vão descobrir que ela estava cumprindo um personagem no teatro da vida, da sua existência, para te permitir ter a oportunidade de perdoar alguém que você precisava perdoar na sua família. E em casos de pessoas em que viveram o mesmo padrão que a avó viveu, sem nem ter conhecido a avó. Por quem você acha que essa avó foi criada ou teve pelo menos algum contato? Sua mãe, seu pai, e que transmitiu para você esses modelos familiares. Inclusive, mesmo que o contato da sua mãe e seu pai com a sua avó tenha sido pouco, eles transmitiram por meio do inconsciente coletivo, como diz o Jung, que seria basicamente, analogamente falando, uma rede neural de conhecimentos e informações que antes de Jung, Platão chamou de o mundo das ideias e que antes de Platão era chamada de a alma, mas Platão ele corporifica e personifica essa alma. E esse inconsciente coletivo, que se comunica como uma rede neural de pensamentos e ideias, ele chega de uma pessoa para outra, e principalmente entre pessoas mais próximas. E isto não é uma conversa qualquer. Isto é ciência que o Jung experimentou ao longo de sua jornada como analista, médico e psicoterapeuta. Então pense nisso, mude suas atitudes, transforme você, perdoe e reconcilie-se consigo, com a vida e com a sua história, e você terá uma vida melhor e os padrões vão se quebrar na sua vida. Se precisar de ajuda, eu estou por aqui. Até já.